A Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Ultra promoção de óculos completo, armação MX, mais par de lentes para perto ou para longe com antirreflexo a partir de R$10 de R$14,90. Armação MX mais par de lentes multifocais Ultra Digital a partir de R$10 de R$34,90. Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, motive! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá! Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com o apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape, nesta quinta-feira, 8 de julho de 2021. Mais uma vez, mais uma manhã, a palavra do Bom Jesus de Iguape chega até você. Vamos pedir a presença de Deus no início desta manhã, no início deste momento de oração. Nós prosseguimos com a leitura e a reflexão do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Hoje ouviremos os versículos 7 a 15. Peçamos a força, a luz de Deus para esse momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós
ouvíamos o início deste capítulo 10, ouvimos os versículos 1 a 7. Hoje ouvimos a continuação, ainda com o último versículo, que funciona exatamente como uma dobradiça entre as duas partes. Então, ouvimos novamente o versículo 7 e depois de 8 a 15 do Evangelho. Apenas para recordar, quando nós ouvimos os versículos 5, 6 e 7, nós vimos os primeiros conselhos que Jesus dava aos seus discípulos. Então, lá nos versículos 5 e 6, os discípulos missionários deviam anunciar o reino de Deus às ovelhas perdidas, machucadas, feridas. Depois, no versículo 7, anunciar o reino de Deus e não ficar falando de outras coisas. Ouvimos novamente o versículo 7. Então, Jesus está dizendo: anunciem o reino de Deus, anunciem o reino que é de amor, que é de fraternidade, que é de acolhida, que é de proximidade. O reino de Deus está próximo. Esse reino é um reino que vai devolver ao homem e à mulher que dele participa a sua dignidade. Olha que bonito que nos diz o versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsais os demônios. Ou seja, antes de qualquer uma dessas curas físicas, antes de voltar à vida física, Jesus devolve a dignidade destas pessoas. Eu dizia isto essa semana. Antes da cura física, vem também a devolução da dignidade. Essas pessoas são reintegradas na sociedade. Depois Jesus vai dizer que o anúncio do Evangelho, ele deve ser feito de forma gratuita e na simplicidade, ou seja, ele vai dizer: vocês receberam essa graça de Deus de graça. Por isso, se receberam de graça, transmita também de graça. E aproveitando, não levem ouro, não levem prata, não levem nada no seu cinto, não leve sacola para ir acumulando coisas, juntando coisas, não leve cajado, mas vá com simplicidade, vá com despojamento, é o que vai dizer os versículos 8 e 9 desse Evangelho. Depois, Jesus vai dizer que aquele que acolhe o discípulo, o missionário, aquele que acolhe quem é enviado em seu nome, será acometido de grande paz, enquanto que aqueles que rejeitam a palavra de Deus têm por consequência a exclusão. Então é isso que nós vemos nos versículos 11 a 13 e também depois nos versículos 14 e 15. Então essas são as dicas, essas são as diretrizes, os passos que Jesus vai dar aos seus discípulos missionários. Como nós dissemos ontem, nenhum chamado está separado da missão. O chamado é sempre para uma missão. Então, por isso somos discípulos missionários. Pela leitura deste Evangelho, nós vamos percebendo o que de fato significa o reino de Deus. Talvez a gente seja levado a pensar que o reino de Deus é um reino material, é um lugar físico, é um determinado local que pode ser achado no mapa ou numa localização na atmosfera, na estratosfera, no universo, enfim. Porém, a leitura que nós estamos ouvindo desde o capítulo 5, desde o Sermão da Montanha, depois as curas, os milagres, os sinais que Jesus realiza, fica bem claro que a realidade do reino de Deus
é antes de tudo uma realidade espiritual. Jesus, primeiramente, ele manifesta os seus sinais e depois ele envia os discípulos missionários a fazer o mesmo. Ele dá aos batizados, ele dá aos cristãos o poder para realizar aquilo que ele fez. E ele ainda diz mais: estes que são enviados em meu nome farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Por isso, a nossa missão como batizados é, antes de tudo, uma missão divina, porque ela comunica a boa nova de Jesus, a boa nova da presença de Jesus, o reino de Deus que está presente e que transforma o nosso mundo. E Jesus vai advertir, vamos agora esmiuçando cada uma das advertências, cada um dos conselhos de Jesus, para que não se leve preso ao cinto nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Ou seja, nada deve pesar a nós, seja material, sejam as nossas seguranças humanas, para que a gente tenha agilidade na nossa missão. Nada deve nos prender, nada deve retardar a nossa ida, nada deve nos fazer lerdos, tardos. Então, Jesus está dizendo que não precisa se preocupar com nada disso. Aquele que é missionário, aquele que é discípulo, ele deve se abandonar, ele deve se lançar na providência divina. Deus vai sempre nos conceder tudo o que é necessário diante das nossas necessidades. Tudo aquilo que for preciso para a nossa vida, para a nossa existência, Deus vai sempre nos conceder aquilo que é preciso. Jamais Ele vai nos abandonar, jamais Ele vai nos deixar perdido. E quando a gente fala nessa questão da providência divina, nós devemos lembrar que na lógica da missão, na lógica da providência divina, nem sempre basta saber que 2 mais 2 é 4, se nós podemos dizer assim com critérios de lógica, de contas. Na lógica da missão, nós devemos sempre saber que 2 mais 2 mais Deus. Nunca fica na nossa simples confiança. Nós precisamos de Deus para que a nossa lógica se complete na vida missionária. Então, sempre contar com a providência divina. Porém, se há situações em que nós podemos nos esforçar e resolver e garantir com os nossos esforços, não há por que a gente ser preguiçoso, a gente ser acomodado e querer que Deus resolva tudo de forma milagrosa. É preciso também o nosso esforço, é preciso também a nossa dedicação. E aí alguém nesse momento sempre pode se perguntar: mas se nós devemos contar tanto com a providência divina, se aquele que é missionário, se aquele que é discípulo deve se abandonar nas mãos de Deus e esperar a providência divina, por que nós ajudamos as instituições religiosas com a ajuda financeira? É exatamente porque aquele que se dedica à missão, ele deve se dedicar por inteiro, ele deve dar todo o seu tempo, toda a sua força, todo o seu ânimo para desempenhar a sua missão. Ele não tem condições de deixar de lado a sua missão, de deixar para outra hora a sua missão, para cuidar do seu próprio sustento. Então, por isso, muitas vezes nós que temos o nosso trabalho, o nosso esforço, nós que conquistamos os nossos bens, o nosso dinheiro, nós precisamos ajudar aqueles que de forma missionária estão trabalhando por nós. Então, esse é o sentido único de nós ajudarmos, de nós incentivarmos a missão. Para o povo judeu, era muito comum, ainda é muito comum,
o uso da expressão, da saudação Shalom, a paz de Deus. E Jesus aqui, ele vai aprimorar na boca dos apóstolos o sentido dessa expressão. Aqui, a saudação de paz, ela adquire um novo significado, porque essa bênção que não se pode medir de tão grandiosa que é, ela será derramada na vida, na casa, na família de todos aqueles que acolhem os que são enviados em nome de Deus. Em poucos momentos da Sagrada Escritura, Deus oferece uma bênção em troca de uma atitude nossa. Nós podemos lembrar quando se diz que honrar pai e mãe, aquele que honrar pai e mãe receberá uma bênção especial de Deus. E aqui Deus diz que aquele que acolher aquele que é enviado em seu nome vai também receber uma bênção especial de Deus, uma paz messiânica, a paz de Jesus. Por fim, os discípulos missionários não devem se desanimar diante das recusas que acontecem diante da palavra de Deus. Todo o esforço que nós fazemos para anunciar o Evangelho, ele nunca é em vão. Pode demorar, podem ser pequenos os frutos, mas sempre terá frutos. Todo esforço terá fruto. Por isso, diante da recusa dos nossos irmãos em ouvir a palavra, em ouvir o Evangelho, em participar da igreja, diante dessa recusa, a gente nunca deve lavar as nossas mãos. Por exemplo, se você quer convidar alguém para participar da vida, da comunidade, quer convidar alguém para participar da igreja, você vai lá e convida essa pessoa e ela vai te dizer: hoje não, hoje eu estou ocupado, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu tenho que fazer o almoço. Não desanime, agradeça, siga seu caminho. Na semana seguinte você passa lá e faz o mesmo convite. Pode ser que novamente aquela pessoa recuse. E assim você vai fazendo, não desanima. Uma hora, como diz o Evangelho, como diz a parábola da mulher e do juiz iníquo, se aquela pessoa não te atender por um motivo, ela vai te atender pela tua insistência, pela tua perseverança. Aquela pessoa vai pensar: nossa, mas se ela está insistindo tanto, se ela está perseverando tanto, é porque algo de bom deve ter para mim. Então deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá experimentar. Então, nunca devemos desanimar diante da recusa das pessoas em ouvir a palavra de Deus. E mais um detalhe importante, e assim nós vamos concluindo a nossa reflexão. Não é Deus quem vai virar as costas, não é Deus que vai fechar os olhos para aquele que se nega a ouvir a sua palavra. O Evangelho termina falando a respeito, com dureza, desses que se recusam a ouvir os enviados de Jesus. Vamos lembrar que a graça de Deus, ela é oferecida a bons e maus. Que Deus manda nascer o sol sobre justos e injustos, ou seja, todos recebem as graças de Deus. Porém, as consequências da nossa recusa, as consequências de não viver o Evangelho, de não viver o bem, de não praticar a justiça, de não viver o amor que Jesus nos ensina, somos nós que colhemos, somos nós que plantamos, somos nós que semeamos o mal. Deus respeita a nossa liberdade
Ele não nos salva à força, Ele não nos obriga à salvação. Pelo contrário, Ele nos dá a liberdade de escolhermos entre dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Por isso, quando nós ouvimos o final deste Evangelho, nós não podemos nos equivocar e concluir que Deus está prometendo a desgraça para quem se afasta dele. Não é isso, meus irmãos. Deus aqui não promete a desgraça, mas Ele está alertando para as consequências que as pessoas podem experimentar nas suas vidas por esse afastamento. Então nós devemos tomar cuidado no nosso caminho, para que nós também, como discípulos missionários, não saiamos, não nos desviemos desse caminho do bem, da justiça, do amor, da liberdade, da fraternidade que Jesus anuncia. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está em teu coração. O reino de Deus está em tua vida. Faça com que ele dê frutos, frutos de conversão, frutos de alegria, frutos de bem. Que o Senhor nos ajude. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Ele todos os dias nos oferece esta oportunidade de chegarmos até a sua casa, de levarmos até você a boa palavra do bom Jesus. E eu quero também muitas mensagens, aproveitando que estamos falando de Sidney Oliveira e Ultrafarma, muitas pessoas nos escrevem falando do desemprego, da falta de trabalho. Eu quero lembrar a você que você também pode ser um consultor da linha Sidney Oliveira. É uma oportunidade de trabalho, é uma forma de você aumentar o seu rendimento. Acesse o site que está aparecendo na sua tela, sidneyoliveira.com.br, e torne-se um consultor dessa marca de sucesso e dessa marca também que apoia a evangelização. Então, muitos brasileiros estão deixando de lado o desemprego, a falta de dinheiro, sendo consultores de Sidney Oliveira. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Peço oração para Carlos Roberto Ide. Teve Covid e ficou com sequelas, não está bem e foi chamado para comparecer hoje à UPA por conta do resultado de um exame que não sabe o que é. Que o bom Jesus esteja à frente dele. Quem pede essa oração é a Divanilda Oliveira, da cidade de São Paulo, e que sempre está nos acompanhando, sempre está rezando conosco. Bom dia, a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Peço que seja rezado pela alma dos meus familiares, dos meus amigos. Também peço por todos aqueles que nos perseguem. Muito bom rezar pelos amigos e também pelos inimigos. Rezem também pelos meus familiares, famílias Miranda, Cassimiro, Reis, Silva, Vaz, Soares, Cruz, Gonçalves, Santos e Nascimento. Que Deus lhes pague. Então, esse nosso irmão, essa nossa irmã Maria Aparecida Miranda, da cidade de São Paulo, pede esta oração. Então vamos rezar também nesta intenção. Bom dia, oração para Neuza Santos Souza, está internada. Agradeço, ela fala de São Paulo, capital. A Elídia Amara de Roseira, São Paulo, ela pede orações por Elídia Amara e Johnny Wesley, estão num processo de casamento, que Deus nos abençoe e guie para o dia do sacramento. Que bonito, um casal que se prepara para o matrimônio e pede hoje as nossas orações, pede a bênção de Deus. Deus possa abençoar todos os casais, todos aqueles noivos, namorados,
para que possam encontrar no seu relacionamento o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de se constituir uma família, de se celebrar esse sacramento que muitas vezes torna-se mais um momento social de confraternização do que a alegria por receber as bênçãos de Deus. Então, que todos aqueles que estão nesse caminho possam de fato encontrar a verdade sobre o matrimônio. Bom dia, gostaria de pedir oração por Giovana da Silva Oliveira, da cidade de São Paulo, em ação de graças por ela e também pela sua família. Que Deus possa abençoar e rendamos graças por todas as bênçãos recebidas. O Rodrigo Munhoz de Souza também pede orações a Nossa Senhora Aparecida e ao Bom Jesus de Guape. Que Deus possa abençoá-lo nesse momento por todos os pedidos, todas as intenções que ele coloca diante do Bom Jesus. E vamos chegando ao final do nosso programa, vamos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus e cantando pedir a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo Rezemos ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia, pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar você e toda a sua família nesta quinta-feira. Obrigado, Ultrafarma, obrigado, Sidney Oliveira, pelo apoio que oferecem à evangelização. E nós nos encontramos amanhã, sexta-feira, para juntos rezarmos a Nossa Senhora das Neves, a Mãe do Senhor Bom Jesus, o Santo Terço. Deus te abençoe. É verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, Motive! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá!